História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Ao livro 4 capítulo 1 Bispo de Roma e de Alexandria sob Trajano cercado do 10º ano do reinado de Trajano, 56 O Bispo de Alexandria, de que falamos um pouco mais acima, 57 deixou a presente vida. Primo foi o quarto, depois dos apóstolos, a assumir o munus da igreja de Alexandria. Nessa tendo igualmente Evaristo completado seu 8º ano, Alexandre recebeu o episcopado em Roma, sendo o quinto na sucessão de Pedro e Paulo. Capítulo 2 Sofrimentos dos judeus nesta 1. Enquanto a doutrina e a igreja de nosso Salvador floresciam e obtinham os maiores progressos, a infelicidade dos judeus crescia malhas que eles mesmos provocavam mutuamente uns contra os outros. De fato, já no 18º ano do imperador Trajano, surgiu nova revolta dos judeus, que fez perecer grande número deles. 2. Pois, em Alexandria, no restante do Egito e também perto de Cirene, pareciam arrastados um espírito terrível de revolta e sublevaram-se contra os gregos com os quais conviviam. A sedição propagou-se notavelmente no ano seguinte, sendo Lupo governador de todo o Egito, travou-se grande guerra. 3. Efetivamente, no primeiro combate, aconteceu que os judeus suplantaram os gregos, estes fugiram para Alexandria, andaram à caça dos judeus habitantes da cidade e os mataram. Os judeus de Cirene, sem o socorro com que contavam, puseram-se a pilhar o país do Egito e a devastar os distritos, sob as ordens de Lucua. Contra eles o imperador enviou Márcio Turbon, com regimentos de infantaria, cavalaria e força naval. 4. Márcio prosseguiu duramente a guerra contra eles em numerosos e prolongados combates. Matou muitos milhares de judeus, não somente de Cirene, mas também do Egito, que se haviam sublevado com Lucua, seu rei. 5. Ademais, o imperador, suspeitando que os judeus da Mesopotâmia atacavam também os habitantes da região, ordenou a Luzio Quieto extirpá-los da província. Este fez as tropas avançarem contra eles e massacrou uma grande multidão. Em consequência desse feito, o imperador nomeou o governador da Judéia. Tudo isso foi anotado literalmente pelos gregos que registraram os acontecimentos daquela Capítulo 3 Apologistas da fé sob Trajano 1. Tendo Trajano exercido o poder durante 20 anos menos 6 meses, Aélio Adriano recebeu em sucessão o poder. A este último, Quadrato enviou um discurso que lhe dedicara. 58 Havia elaborado esta apologia em prol de nossa religião, porque alguns malvados se empenhavam em perturbar os nossos. Essa obra ainda se encontra agora em poder de muitos de nossos irmãos e conosco. Nela se verificam provas brilhantes da inteligência do autor e de sua exatidão apostólica. 2. O autor manifesta sua antiguidade àquilo que refere. As obras de nosso Salvador eram sempre evidentes, porque verdadeiras. Os que ele curou, os que ressuscitou dos mortos não foram vistos apenas no momento em que foram curados e ressuscitados, mas continuaram presentes. E isso, não apenas enquanto o Salvador vivia na terra, mas ainda após a sua morte. Ficaram na terra durante longo tempo, de sorte que alguns deles chegaram até os nossos dias. 3. Assim se exprime Quadrato. Aristides, igualmente fiel de nossa religião, deixou como Quadrato, em prol da fé, uma apologia dirigida a Adriano. Sua obra, de igual maneira, foi conservada até o presente em poder de grande número. Capítulo 4 Bispos de Alexandria e de Roma sob Adriano. No 3º ano do mesmo governo, Alexandre, bispo de Roma, morreu, tendo completado o 10º ano de sua administração. Teve Xisto como sucessor. Quase ao mesmo tempo, na igreja de Alexandria, Primo morreu no 10º ano em que a presidia e sucedeu-lhe Justo. Capítulo 5 Bispos de Jerusalém. Desde o Senhor é de que tratamos 1. Relativamente aos bispos de Jerusalém, não encontrei em parte alguma escrito suas respectivas datas. É certo, pela tradição, que tiveram vida muito curta. 2. Certifiquei-me, contudo, documentos escritos, que, até o assédio dos judeus sob Adriano, sucederam-se em Jerusalém 15 bispos. Disse que eram todos hebreus de origem e terem acolhido genuinamente o conhecimento de Cristo. Em consequência, aqueles que ali podiam decidir,
julgaram-nos dignos do munus episcopal. Com efeito, a igreja toda de Jerusalém se compunha então de hebreus fiéis. Assim sucedeu desde o tempo dos apóstolos até o cerco que sofreram então, quando os judeus se contrapuseram aos romanos e foram aniquilados em fortes guerras. 3. Uma vez que terminaram nessa ocasião os bispos oriundos da circuncisão, convém levantar agora sua lista, desde o primeiro. Com efeito, o primeiro foi Tiago, denominado irmão do Senhor. Depois dele, o segundo foi Simeão, o terceiro, Justo, o quarto, Zaqueu, o quinto, Tobias, o sexto, Benjamim, o sétimo, João, o oitavo, Matias, o nono, Filipe, o décimo, Sêneca, o undécimo, Justo, o duodécimo, Levi, o 13º, Refreem, o 14º, José, finalmente, o 15º, Judas. 4. Estes foram os bispos da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo a que nos referimos, todos dentre os circuncisos. 5. Ao atingir o império de Adriano já do 10º ano, Xisto, tendo completado o 10º ano de episcopado em Roma, teve Telésforo sucessor, o 7º depois dos apóstolos. Decorridos 1 ano e alguns meses, Eumenes teve a presidência na igreja de Alexandria. Em 6º lugar, seu predecessor permaneceu durante 11 anos. Capítulo 6. Último assédio de Jerusalém sob Adriano I. Nessa ocasião a revolta dos judeus aumentou e propagou-se novamente. Rufo, governador da Judéia, tendo o imperador lhe enviado reforço em soldados, aproveitou-se sem compaixão desta insensatez e marchou contra eles. Matou indistintamente milhares de homens, mulheres e crianças e, de acordo com as leis da guerra, reduziu o país à escravidão. 2. Um homem, chamado Bar-Coba, 59 estava então à frente dos judeus. Esse nome significa estrela. Quanto ao mais, era assassino e salteador, mas seu nome impunha-se a escravos, como se fosse uma luz vinda do céu em seu favor e destinada prodigiosamente a iluminá-los em sua infelicidade. 3. A guerra atingiu o auge no 18º ano do Império de Adriano, nas cercanias de Betera, cidadezinha bem fortificada, não muito longe de Jerusalém. Como durasse muito cerco, dirigido de fora, os revoltosos chegaram com a fome e a sede à extrema ruína. Aquele que ocasionou esta loucura recebeu justo castigo. Desde então, força da lei e ordens de Adriano, todo o povo foi absolutamente proibido até de se aproximar das cercanias de Jerusalém, de sorte que ele interditou aos judeus contemplarem, mesmo de longe, o solo pátrio. Assim narra Ariston de Pela. 4. Desta forma, a cidade foi reduzida a ser totalmente desertada pelo povo judeu e a perder seus habitantes de outrora. Foi povoada uma raça estrangeira. A cidade romana que a substituiu recebeu outro nome, e foi denominada Hélia, em honra do imperador Hélio Adriano. A igreja da cidade foi composta também de gentios, e após os da circuncisão o primeiro dos bispos a receber o munus foi Marcos. Capítulo 7. Chefes da pseudognose neste tempo. 1. Então as igrejas, astros fulgurantes, já brilhavam no universo, e através de todo o gênero humano a fé em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo estava em plena floração. Mas, o demônio inimigo do bem, sempre em oposição à verdade e adversário figadal da salvação dos homens, dirigiu todas as suas maquinações contra a igreja. Outrora, opunha contra ela as perseguições oriundas de fora. 2. Uma vez encerradas estas, serviu-se de homens malvados e de magos quais instrumentos aptos a arruinar as almas e ministros de perdição. Combateu com outros métodos, inventando toda a espécie de recursos. Os magos e enganadores, sob o manto de confissão da fé, de um lado podiam prender alguns fiéis, arrastando-os ao abismo da perdição, de outro, sua influência, podiam desviar talvez os ignorantes relativamente à fé do caminho que conduz à palavra da salvação. 3. Minandro, pois, que mais acima afirmamos ter sido o sucessor de Simão, teve um dinamismo, qual serpente de duas bocas e duas cabeças, que produziu os chefes de duas heresias distintas, Saturnino, oriundo de Antioquia, e Basílides de Alexandria.
O primeiro estabeleceu na Síria e outro no Egito, respectivamente, uma escola de heresias ateias. 4. Ireneu revela que Saturnino repetia na maioria das vezes mentiras idênticas às de Menandro, e que Basílides, sob pretexto de mistérios inefáveis, propagava sem fim suas invenções, plasmando mitos monstruosos de impia heresia. 5. Nesta ocasião, muitos homens da igreja lutaram em prol da verdade com eloquência e defenderam as proposições apostólicas e eclesiásticas. Alguns até, com seus escritos, deixaram aos pósteros uma profilaxia contra as heresias que acabamos de citar. 6. Desses escritos chegou até nós a bem elaborada refutação a Basílides, da autoria de Agripa Castor, então escritor de renome. Ele patenteia a perigosa magia do herege. 7. Agripa descobre, efetivamente, os mistérios ocultos de Basílides e assinala que ele havia composto 24 livros sobre o Evangelho e inventara a existência de profetas chamados Barcabás e Barcope e mais outros fictícios, aos quais impunha nomes bárbaros para impressionar os admiradores de tais elucubrações. Ensinava ainda a ser indiferente comer das carnes oferecidas aos ídolos e abjurar a fé, sem restrições, em tempo de perseguição. A imitação de Pitágoras, impunha aos discípulos um silêncio de 5 anos. 8. O mesmo autor anota ainda, a respeito de Basílides, outras opiniões semelhantes a essas e admiravelmente lança a luz sobre o erro desta heresia. 9. Ireneu ainda escreve que um coetâneo destes, Carpócrates, foi o pai de outra heresia, a dos chamados gnósticos. Não era secretamente, mas abertamente, que adotava as ações mágicas de Simão. Chegavam ao ponto de venerar as beberagens mágicas que compunham cuidadosamente os demônios causadores dos sonhos e assessores dos homens e outras coisas da mesma espécie, como se fossem de importância. Consequentemente ensinavam aos que queriam chegar ao extremo desta mistagogia, ou antes infâmia, que deviam praticar até os atos mais vergonhosos, porque não escapariam, diziam eles, aos princípios deste mundo, conforme os denominavam, a não ser que cedessem às exigências de todos eles, meio de ações infames. 10. Indubitavelmente, o demônio, que se compraz no mal, serviu-se destes ministros, a fim de reduzir a escravidão, para sua própria perda, os que ele miseravelmente seduzira, ou para dar oportunidade às nações infiéis de difamar a palavra divina, pois a reputação deles se difundia, acarretando calúnias para todo o povo cristão. 11. Foi principalmente desta forma que, em grande parte, espalhou-se entre os não crentes a suspeita ímpia, e inteiramente descabida, de que mantínhamos abomináveis uniões com nossas mães e irmãs e ingeríamos alimentos infames. 12. O demônio, não tirou daí largo proveito, porque a verdade se impôs si mesmo e com o correr do tempo emitiu grande luz. 13. Extinguiram-se, pois, rapidamente as maquinações dos inimigos, confundidas pela atuação da verdade. As heresias, umas após outras, apresentavam inovações, as mais antigas continuamente desvaneciam e desvirtuavam-se, de diferentes modos, para dar lugar a ideias diversas e variadas. Ao invés, ia aumentando e crescendo o brilho da única verdadeira Igreja Católica, sempre com a mesma identidade, e irradiando sobre gregos e bárbaros o que há de respeitável, puro, livre, sábio, casto em sua divina conduta e filosofia. 14. No decurso do tempo sumiram, portanto, as calúnias a nossos ensinamentos e, vencedora, apenas a doutrina cristã subsistiu. Reconheceu-se que ela superava de muito a todas, em respeitabilidade e prudência, e sua doutrina divina e filosófica. Assim, ninguém ousa agora intentar contra a nossa fé acusações vergonhosas, nem calúnias semelhantes às que outrora gostavam de difundir os que se haviam aliado contra nós. 15. Além do mais, na édia que tratamos, a verdade podia apresentar numerosos defensores, em luta contra as heresias ateias, não somente através de refutações orais, mas também meio de demonstrações escritas. Capítulo 8 Escritores Eclesiásticos 1. Neste tempo celebrizou-se Hegesipo, cujas palavras já utilizamos, várias vezes, a fim de apresentar, aquilo que transmitiu,
Alguns fatos do tempo dos apóstolos. 2. Com efeito, em 5 livros de suas memórias, exaradas em estilo muito simples, transcreve sem erros a pregação apostólica. Assinala o tempo em que ela se propagava. Escreve sobre os que no começo erguiam ídolos, o seguinte: eles erigiam-lhes cenotáfios e templos, como se fez até hoje também a Antínoo, escravo de Adriano César. Os jogos instituídos em sua honra, em nossos dias, chamam-se antinoenos. De fato, Adriano também construiu uma cidade a qual deu o nome de Antinos e aí estabeleceu profetas. 3. Na mesma ocasião, Justino, autêntico amante da verdadeira filosofia, e que se exercitara nas obras dos gregos, também indica esta ao escrever na Apologia Antonino. Não consideramos despropositado relembrar aqui Antínoo, contemporâneo nosso, a quem todos, temor, eram obrigados a venerar como Deus, apesar de saber quem ele era e de onde provinha. 4. O mesmo autor, ao relembrar a guerra realizada então contra os judeus, inclui também o seguinte: efetivamente, na atual guerra aos judeus, Bar Kokhba, o chefe da revolta dos judeus, mandou submeter somente os cristãos a terríveis suplícios, se não renegassem a Jesus Cristo e não blasfemassem contra ele. 5. Na mesma obra, ao tratar de sua conversão da filosofia grega à religião de Deus, demonstra não ter procedido sem reflexão, mas com discernimento. Assim escreve: também a mim, de fato, aprazia-me os ensinamentos de Platão. Mas ouvindo contestações contra os cristãos e vendo-os destemidos diante da morte de tudo o que se considera um horror, concluí ser impossível que levassem vida má e entregue ao amor do prazer. Como, efetivamente o amigo do prazer, o intemperante, o que aprova a antropofagia, poderia saudar com alegria a morte, se o privaria do objeto de seus desejos. Não se esforçaria, ao contrário, todos os meios, viver sempre aqui na terra e escapar aos magistrados, ao invés de denunciar a si mesmo para ser morto. 6. O mesmo autor conta ainda que Adriano recebeu do ilustre governador, Serênio Graniano, uma carta concernente aos cristãos, dizendo não ser justo que em atenção ao clamor popular fossem mortos, sem nenhuma acusação e julgamento. O imperador respondeu a Minúcio Fundano, procônsul da Ásia, ordenando que não se julgasse ninguém sem queixa e acusação bem fundamentada. 7. Justino traz uma cópia da carta, conserva o texto latino tal qual, mas antepõe estas palavras, apoiados numa carta do grande e ilustre César Adriano, vosso pai: poderíamos pedir que ordeneis se realize prévio julgamento, conforme nos parece conveniente. Conveniente, não causa da ordem de Adriano, mas sabermos que se trata de justa reivindicação. Em anexo, uma cópia da carta de Adriano, a fim de notificar que também nisso falamos de acordo com a verdade. Eila. 8. O autor que citamos acrescenta o rescrito em latim. Nós o traduzimos, como podemos, para o grego, da seguinte forma. Capítulo 9. Carta de Adriano ordenando que os cristãos não fossem perseguidos sem julgamento prévio. 1. A Minúcio Fundano. Recebi uma carta escrita pelo ilustríssimo Serênio Graniano, teu predecessor. Efetivamente, não me apraz deixar a questão sem investigação. Não suceda que sejam molestados os inocentes e os delatores se dê apoio para exercerem a maldade. 2. Se, pois, os provincianos podem manifestamente manter essa petição contra os cristãos, pleiteando-a perante o tribunal, empreguem apenas este trâmite, e não petições nem somente gritos. É preferível, se alguém quer incriminar, que tu mesmo tomes conhecimento da causa. 3. Se, portanto, alguém os acusar e provar que fazem algo de contrário às leis, decide conforme a gravidade da culpa. Mas, Hércules, se alguém alega delação, condena este procedimento criminoso e cuide de puni-lo. Tal rescrito de Adriano. Capítulo 10. Bispos de Roma e de Alexandria sob Antonino. Tendo ele cumprido sua incumbência, após 21 anos de reinado, sucedeu-lhe no governo do Império Romano Antonino, o Pio. No primeiro ano deste, Telésforo deixou a presente vida. Num 10º ano de seu munus e coube a Higino a herança do episcopado em Roma.
Capítulo 11. Heresiarcas desta Ireneu relata que Telésforo ilustrou o termo de sua vida pelo martírio. Na mesma passagem, ele observa que no tempo de Gino, o bispo de Roma de que acabamos de falar, eram muito conhecidos, em Roma, Valentino, autor da heresia de seu nome, e Serdão, chefe do erro marcionita. Assim ele escreve: 1. De fato, Valentino veio a Roma, no episcopado de Gino, atingiu o apogeu sob Pio e permaneceu aí até Aniceto. Quanto a Serdão, o predecessor de Marcião, viveu também sob Gino, o nono bispo de Roma. Tendo vindo à igreja, fez penitência, mas continuou a agir assim, ora ensinava secretamente, ora fazia novamente penitência, ora convencia-se do que ensinava de errado e retirava-se da assembleia dos irmãos. 2. Eis o que diz Ireneu no terceiro livro de Contra as Heresias. Efetivamente, no primeiro, diz ainda a respeito de Serdão, certo Serdão, oriundo do círculo dos discípulos de Simão, e que residiu em Roma sob Gino, nono sucessor dos bispos, desde os apóstolos, ensinou que o Deus anunciado pela lei e os profetas não se identifica com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois um é conhecido e o outro desconhecido. Um é justo e o outro é bom. Marcião, o Pôntico, foi seu sucessor e desenvolveu a escola, blasfemando despoderadamente. 3. O mesmo Ireneu explanou longamente o abismo ilimitado da matéria repleta de erros de Valentino e revelou sua maldade oculta e subreptícia, qual serpente escondida numa toca. 4. Além disso, refere que outro, chamado Marcos, foi então perito em artifícios mágicos. Anota igualmente suas iniciações vãs e suas mistagogias miseráveis, manifestando-as com estas palavras. 5. Entre eles, alguns preparam um tálamo e realizam uma mistagogia com certas fórmulas sobre os iniciados. Dizem que se trata de um casamento espiritual, na forma das uniões celestes. Outros conduzem-nos às águas, e batizam-nos, pronunciando sobre eles as palavras, em nome do Pai de todos os seres, o desconhecido, da verdade, mãe de todas as coisas, e daquele que disseu sobre Jesus. Outros proferem nomes hebraicos, para impressionar mais os iniciados. 6. Tendo Higino falecido após o 4º ano de episcopado, Pio tomou em mãos o ministério em Roma. Sua vez, em Alexandria, Marcos foi nomeado pastor, depois que Eumeno completou 13 anos, e tendo Marcos morrido após 10 anos de ministério, Seladião assumiu o munus da igreja de Alexandria. 7. E na cidade de Roma, tendo morrido Pio no 15º ano de episcopado, Aniceto presidiu aos fiéis desta cidade. Egesipo conta que veio para Roma em seu tempo, e aí permaneceu até o episcopado de Eleutério. 8. Foi principalmente nessa ocasião que Justino atingiu o apogeu de sua carreira. Revestido do manto de filósofo, anunciava a palavra de Deus e combatia com as obras em prol da fé. Ele escreveu contra Marcião uma obra, e relembra que, enquanto ele a elaborava, este último ainda vivia. Assim se pronuncia. 9. Certo Pôntico, Marcião, anda insinuando a seus sequazes a crença de haver um Deus maior que o Criador. Ajudado pelos demônios, induziu um grande números, em todas as raças humanas, a blasfemar, a negar que o Criador do mundo é o Pai do Cristo, e a confessar que além dele existe outro maior. E conforme dissemos acima, todos os seus sequazes são chamados cristãos, da mesma forma que o nome de filosofia é comum a todos os filósofos, embora suas opiniões não sejam concordes. 10. Ademais, acrescenta, elaboramos ainda um tratado contra todas as heresias. Nós vos daremos, se o quiserdes. Capítulo 12. Justino dirige sua apologia a Antonino 11. Esse mesmo Justino fez excelente trabalho, destinado aos gregos. 60. Elaborou outras obras que encerram uma apologia em defesa da fé, e dirigiu ao imperador Antonino, o Pio, e ao Senado romano, pois ele morava em Roma. Ele próprio manifesta quem é e de onde provém, na apologia, com as seguintes palavras. 12. Ao imperador Tito Aélio Adriano Antonino Pio César Augusto, ao filósofo Veríssimo, seu filho, e a Lúcio, filho genuíno do César filósofo, e filho adotivo de Pio, amante do saber, ao Sacro Senado e a todo o povo romano.
em prol de homens de toda raça, injustamente odiados e caluniados. Eu, Justino, filho de Prisco, filho de Baqueio, natural de Flávia Neápolis na Síria Palestina, um dentre eles, compus este discurso e esta petição. Capítulo 13. Carta de Antonino ao Conselho da Ásia. Ao mesmo imperador, rogado ainda a outros irmãos da Ásia, sujeitos a violências de toda a espécie pelos habitantes desta província, aprove de erigir a Assembleia da Ásia o seguinte rescrito. 1. O imperador César Marco Aurélio Antonino Augusto, armênio, soberano pontífice, tribuno do povo pela 15ª vez, cônsul pela 3ª vez, à Assembleia da Ásia, saudações. 2. Estou bem ciente de que os próprios deuses cuidam de que tais homens não escapem ao castigo, pois a eles, e não a vós, compete punir os que recusam adorá-los. 3. Fortificais as opiniões daqueles que inquietais, acusando-os de ateísmo. Denunciados, preferem visivelmente morrer seu próprio Deus a viver. Assim são vitoriosos, ao sacrificar a vida antes que obedecer ao que deles quereis exigir. 4. Quanto aos terremotos, passados ou presentes, vem a propósito admoestar-vos a vós, desencorajados quando eles sobrevêm, que compareis vossa situação à deles. 5. Eles, de fato, aumentam sua grande confiança em Deus, quanto a vós, durante todo o tempo em que evidentemente permaneceis na ignorância, não cuidais dos outros deuses, nem da adoração devida ao Deus imortal, adorado pelos cristãos que expulsais e perseguis mortalmente. 6. Em defesa destes, muitos governadores de províncias já haviam escrito ao nosso divino Pai, e este lhes respondeu que não fossem molestados, a menos que mostrassem estar planejando algo contra a hegemonia romana. A mim também muitos se dirigiram, a respeito deles, e respondi-lhes de acordo com o parecer de meu Pai. 7. Se alguém, portanto, continua a pleitear contra um cristão enquanto tal, o acusado seja libertado da incriminação, mesmo se evidentemente for cristão. Quanto ao acusador, seja réu de punição. Promulgado em Éfeso, na Assembleia da Ásia. 8. Atesta Melitão, bispo da igreja de Sardes, então bem conhecido, que assim sucedeu. É questão manifesta, segundo a apologia dirigida ao imperador ver em defesa de nossa doutrina. Capítulo 14. Memória feliz de Policarpo. 1. Nesta Aniceto governava a igreja de Roma. Policarpo, ainda em vida, veio a Roma a fim de tratar com Aniceto de certa questão relativa ao dia de Páscoa, segundo Ireneu. 61:2. O mesmo escritor nos transmite ainda outra narrativa sobre Policarpo, que importa acrescentar ao já relatado sobre ele. É o seguinte. 3. Policarpo, não somente foi discípulo dos apóstolos e conviveu com muitos dos que haviam visto o Senhor, mas ainda foi estabelecido pelos apóstolos bispo da igreja de Esmirna, na Ásia. Nós o vimos na infância. 4. Ele viveu longamente e atingiu idade avançada, morrendo num glorioso e brilhante martírio. Sempre ensinou o que aprendera dos apóstolos, o que a igreja transmite, somente a verdade. 5. Atestam-no todas as igrejas da Ásia e todos os que até hoje sucederam a Policarpo, o qual foi testemunha da verdade mais fidedigna e mais segura que Valentino, Marcião e os restantes de espírito pervertido. Tendo ido a Roma, sob Aniceto, reconduziu muitos dos supramencionados hereges à Igreja de Deus, anunciando ter recebido dos apóstolos uma só e única verdade, aquela transmitida pela Igreja. 6. Alguns também ouviram-no contar que João, o discípulo do Senhor, tendo ido a Éfeso, quis banhar-se, mas vendo ali Cirinto, saiu do balneário, sem se banhar, dizendo, fujamos daqui, para que o balneário não desabe. Aí se encontra Cirinto, o inimigo da verdade. 7. O próprio Policarpo um dia viu Marcião, que veio ao seu encontro e lhe disse, reconhece-nos. Ele lhe respondeu, eu te conheço. Conheço-te, primogênito de Satanás. Tal era a prudência dos apóstolos e de seus discípulos que não mantinham relação alguma, nem mesmo conversavam com os falsificadores da verdade, segundo diz Paulo, depois de uma primeira e de uma segunda admoestação.
Nada mais tens a fazer com um herege, pois é sabido que um homem assim se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. 8. Existe ainda de Policarpo uma carta muito importante, endereçada aos filipenses. Nessa carta aos que quiserem, e são solícitos com a própria salvação, podem reconhecer as características da fé e a pregação da verdade. 9. Até aqui, Ireneu, Policarpo, na supramencionada carta aos Filipenses, conservada até hoje, emprega determinados testemunhos da primeira carta de Pedro. Capítulo 15. O testemunho de Policarpo e outros sob Vero 14. Tendo Antonino, o Pio, completado o 22º ano de reinado, Marco Aurélio Vero, também denominado Antonino, seu filho, sucedeu-lhe com Lúcio, seu irmão. 15. Foi então, quando grandes perseguições agitavam a Ásia, que Policarpo morreu mártir. Julgo absolutamente necessário inserir aqui, nessa história, para a memória dos pósteros, a descrição de seu fim, ainda conservada escrito. 2. Com efeito, existe uma carta em nome da igreja a qual ele presidia, dirigida às igrejas do Ponto, e que assim expõe o que a ele se refere. 3. A Igreja de Deus, peregrina em Esmirna, a Igreja de Deus, peregrina em Filomélio e as comunidades da Santa Igreja Católica, espalhadas toda parte. A misericórdia, a paz e o amor de Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo superabundem entre vós. Irmãos, nós vos escrevemos as notícias sobre os mártires e o bem-aventurado Policarpo, que, seu martírio, de certo modo pôs um selo à perseguição e fê-la cessar. 4. Na continuação, antes de narrar os fatos atinentes a Policarpo, anota a carta referências aos outros mártires e registra a resistência que demonstraram diante dos suplícios. Disse, efetivamente, que os circunstantes ficaram atônitos vendo-os ora dilacerados pelos flagelos até ficarem à vista as veias e artérias mais entranhadas, e visíveis as vísceras e os membros mais profundamente secretos dos corpos, ora estendidos sobre conchas marinhas e pontas agudas, e depois de todas as espécies de torturas e suplícios, expostos finalmente às feras para serem devorados. 5. Conta-se ter se destacado sobretudo o germânico, cheio de nobreza, que superou o temor natural da morte corporal, pela graça de Deus. O procônsul tentou persuadi-lo, aludindo à sua idade, e implorando, visto ser ainda muito jovem e na flor da idade, portanto, tivesse piedade de si mesmo. Ele não hesitou. Corajosamente atiçou o animal feroz, de certa forma o atacou e citou, a fim de que mais depressa o tirasse desta vida injusta e iníqua. 6. A multidão inteira, admirada diante desta morte notável, e vendo a atitude valente do piedoso mártir e a virtude de todo o gênero dos cristãos, pôs-se a gritar com voz unânime, abaixo os ateus, traga-se Policarpo. 7. Esses gritos provocaram grande tumulto. Um freijo, chamado Quinto, recém-vindo da Freigia, vendo as feras e os tormentos que o ameaçavam, ficou apavorado, foi tomado de friaqueza e renegou a salvação final. 8. O texto da carta que citamos mostra que ele se apresentara ao tribunal com outros e refletido imprudentemente. Sua queda representa, conseguinte, um exemplo manifesto para os demais, comprovando que não convém expor-se a tão grandes perigos temerariamente e sem temor de Deus. Foi este o fim destes homens. 9. Policarpo, tão admirável, ao ter as primeiras notícias desses acontecimentos, permaneceu calmo, conservou-se tranquilo e imperturbável e até queria permanecer na cidade. Atendeu, no entanto, às súplicas e exortações dos companheiros para que fugisse, então retirou-se com alguns a uma propriedade rural não muito distante da cidade. Noite e dia não fazia outra coisa senão perseverar em preces ao Senhor. Não cessava de pedir, de suplicar a paz para as igrejas de todo o mundo. Com efeito, tal foi sempre seu costume. 10. E enquanto rezava, 3 dias antes de ser aprisionado, teve à noite um sonho. Viu o travesseiro sob sua cabeça pegar fogo de repente e se consumir. Despertou, e logo explicou aos presentes a visão e predisse-lhes o que ia acontecer, anunciando claramente aos que estavam ao seu redor que devia dar a vida a Cristo,
Na fogueira. 11. Era procurado com grande empenho. Disse que de novo impelido pela afeição e carinho dos irmãos, passou a outra propriedade. Acabava de chegar quando vieram os perseguidores, que apanharam ali 2 escravos. Torturaram a um deles, que denunciou o esconderijo de Policarpo. 12. Tendo chegado tardiamente, encontraram-no repousando num quarto de cima, donde podia ainda fugir para outra casa, mas não quis e disse: seja feita a vontade de Deus. 13. Conta-se que, informado da presença deles, desceu e falou-lhes com uma fisionomia radiante e muito suave, de sorte que aqueles homens que não o conheciam acreditaram ter uma visão, ao contemplá-lo, carregado de anos, de porte venerável e tranquilo, e admiravam-se de que se tivesse tanto empenho em se apossar de tal ancião. 14. Ele, contudo, mandou imediatamente pôr a mesa, e convidou-os à farta refeição. Pediu apenas 1 hora para rezar livremente. Eles consentiram. Tendo-se levantado, Policarpo rezou, repleto da graça do Senhor. Os presentes, ao ouvi-lo rezar, ficaram emocionados e vários deles logo se arrependeram de estarem a ponto de tirar a vida a um ancião tão venerando e piedoso. 15. A carta acerca dele prossegue nestes termos, terminada a oração, na qual havia rememorado todos os que alguma vez encontrara, pequenos e grandes, ilustres e obscuros, e a Igreja Católica, espalhada a toda a terra, e tendo chegado a hora de partir, montaram-no num asno e levaram-no à cidade. Era um dia de grande sábado. O irenarca Herodes e seu pai, Nicetas, foram ao seu encontro. Fizeram-no subir a seu carro, e sentados a seu lado, esforçaram-se persuadi-lo, com essas palavras: que há de mal em dizer, César é Senhor, sacrificar e salvar a vida. 16. No começo, ele não respondeu. Mas, como insistissem, replicou: não farei o que me aconselhais. Visto que não conseguiram persuadi-lo, injuriaram-no e fizeram-no dissertar depressa do carro que na descida feriu a parte dianteira da perna. Ele, contudo, não deu atenção a isso, como se nada tivesse sofrido, e avançou voluntário e rapidamente, enquanto o levavam ao estádio. 17. No estádio, o tumulto era tão grande que mal se escutavam as palavras. Ao entrar Policarpo no estádio, veio uma voz do céu: sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem falava, mas muitos dos nossos ouviram a voz. 18. Ora, enquanto o conduziam, houve grande tumulto da parte dos que ouviram dizer ter sido preso Policarpo. Ele adiantou-se e então o procônsul perguntou se ele era, de fato, Policarpo. Ao obter resposta afirmativa, exortou-o a renegar, dizendo: tende tua idade, e frases semelhantes, conforme se costuma dizer. Acrescentou: jura pela fortuna de César. Muda de opinião e dize: abaixo os ateus. 19. Então, Policarpo, fitando severamente a multidão presente no estádio, estendeu a mão contra eles, suspirou, olhou para o céu e disse: abaixo os ateus. 20. Insistiu o procônsul, dizendo: jura e eu te liberto. Amaldiçoa o Cristo. Policarpo disse: há 86 anos que o servi e ele jamais me fez mal. Como posso blasfemar a meu rei, meu salvador? 21. O procônsul insistiu ainda e disse: jura pela fortuna de César. Policarpo replicou: se esperas em vão que hei de jurar pela fortuna de César, como dizes, e finges ignorar quem sou eu, escuta, falo com franqueza, sou cristão. Se queres aprender a doutrina do cristianismo, dá-me o prazo de um dia e escuta. 22. O procônsul disse: convence o povo. Policarpo respondeu: considero-te digno de explicação, pois aprendemos a tributar aos magistrados e às autoridades estabelecidas Deus a honra que lhes compete, contanto que não nos prejudique. Quanto a estes, não os julgo dignos de me defender diante deles. 23. O procônsul retomou: tenho feras. Lançar-te-ei a elas, se não mudares de opinião. Policarpo respondeu: chamas. Nós não mudamos de opinião, indo do melhor ao pior. No entanto, é bom passar do mal à justiça. 24. O procônsul ainda disse: hei de te domar pelo fogo.
Se desprezas as feras, a menos que mudes de parecer. Policarpo retrucou: tu me ameaças com um fogo que queima durante 1 hora e em pouco tempo se extingue. Ignoras, contudo, o fogo do julgamento futuro e do castigo eterno reservado aos ímpios. Mas, que tardar, traze o que queres. 25. Proferindo essas e muitas outras palavras, cheio de coragem e de alegria, tinha o rosto repleto de graça, de sorte que não somente não se deixou abalar pelas ameaças, mas ao contrário, o procônsul ficou espantado. Mandou o arauto proclamar no meio do estádio: 3 vezes Policarpo se declarou cristão. 26. A esta declaração do arauto, enfurecida, a multidão de pagãos e judeus, habitantes de Esmirna, clamou em altos brados: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destrutor de nossos deuses. Ensina a muitos a não sacrificar e a não adorar. 27. Assim falando, gritavam ainda e pediam ao asiarca Filipe que soltasse um leão sobre Policarpo. Mas ele respondeu que isso não era lícito, porque os combates de feras haviam acabado. Então, unânimes começaram a gritar que Policarpo fosse queimado vivo. 28. Era, de fato, preciso se cumprisse a visão que tivera, quando em oração viu o travesseiro arder, e voltando-se para os fiéis ao seu redor, pronunciara profeticamente: devo ser queimado vivo. 29. Fez-se isso mais rapidamente do que fora dito. A multidão trouxe, imediatamente, das oficinas e dos balneários lenha e gravetos, sobretudo os judeus, conforme seu costume, colaboravam. 30. Pronta a fogueira, Policarpo si mesmo despiu-se, e desamarrou o cinto, tentou tirar os calçados, o que antes não fazia, porque sempre os fiéis se apressavam para lhe tocar o corpo. Em tudo, causa da sua vida iminente, fora honrado mesmo antes de lhe aparecerem os cães. 31. Logo em volta dele foram dispostos os materiais adequados para a fogueira. Como se preparavam para fixá-lo, pregando, disse: deixai-me assim, pois aquele que me concedeu aguardar com firmeza o fogo, conceder-me-á ainda, sem a garantia de vossos pregos, ficar imóvel na fogueira. Isso, não foi pregado, e sim amarrado. 32. Amarrado, com as mãos às costas, parecia um cordeiro escolhido, tirado de grande rebanho, para se tornar um holocausto agradável a Deus onipotente. 33. Então, disse: Pai de teu Filho bem-amado e bendito Jesus Cristo, meio do qual adquirimos o conhecimento de ti, Deus dos anjos, das potestades, e de toda a criação, da geração dos justos que vivem diante de ti, eu te bendigo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, de participar do número dos mártires, do cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. 34. Seja recebido entre eles diante de ti, hoje, num sacrifício gordo e aceitável, conforme preparaste e manifestaste previamente, e que consumaste, Deus sem mentira e verdadeiro. 35. E se todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho bem-amado, quem a ti, com ele, no Espírito Santo, glória seja dada agora e nos séculos futuros. Amém. 36. Tendo proferido o amém final da oração, os encarregados da fogueira acenderam o fogo e enquanto brilhava uma grande chama, vimos um prodígio, nós a quem foi dado ver, e que fomos preservados para anunciar aos pósteros esses eventos. 37. Ora, o fogo tomou o aspecto de uma abóbada, como uma vela de navio enfunada pelo vento, e envolveu em círculo o corpo do mártir. Ele, no meio, não se assemelhava à carne queimada, mas era qual ouro e prata purificados no crisol. E aspirávamos um perfume tão forte como incenso ou outro aroma precioso. 38. Finalmente, os malvados, vendo que o corpo não podia ser consumido pelo fogo, ordenaram ao carrasco que se aproximasse e o atravessasse com o punhal. 39. Ele o fez e jorrou tal quantidade de sangue que o fogo se apagou. A multidão ficou admirada da grande diferença entre os incrédulos e os eleitos, aos quais pertencia também este admirável varão.
Em nosso tempo mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna, toda palavra proferida à sua boca, efetivamente, cumpriu-se e haverá de se cumprir. 40. O maligno, invejoso e ciumento, adversário dos justos, vendo a grandeza de seu martírio, a vida irrepreensível que levara desde o início, a coroa de incorruptibilidade que o ornara, o prêmio inegável que obtivera, cuidou de que nem mesmo o cadáver fosse recolhido nós, apesar de muitos terem desejado possuí-lo e ter uma ação das relíquias. 41. Alguns sugeriram, então, a Nicetas, pai de Herodes e irmão de Alces, fosse pedir ao governador que não doasse o corpo. Receosos, disseram, de que o povo abandonasse o crucificado e começasse a adorá-lo. Assim falaram, instigação e insistência dos judeus, que nos espreitavam até para não retirarmos o cadáver do fogo. Eles ignoravam que jamais poderíamos abandonar a Cristo, que sofreu pela salvação dos redimidos do mundo inteiro, e a nenhum outro haveríamos de adorar. 42. Com efeito, nós o adoramos, ser filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos com razão enquanto discípulos e imitadores do Senhor, causa de seu invencível amor ao próprio Rei e Mestre. Possamos também nós obter o privilégio de nos tornarmos seus companheiros e condiscípulos. 43. O centurião, ao verificar a animosidade dos judeus, colocou o corpo no meio, segundo o costume romano, e o queimou. Deste modo, mais tarde recolhemos seus ossos, mais preciosos que pedras de grande valor e mais valiosos que o ouro, e depositamo-los em lugar adequado. 44. Quando o Senhor nos permitir e for possível, ali nós nos reuniremos, com regozijo e alegria, a fim de celebrarmos o natalício de seu martírio, em memória dos que nos precederam na luta e em exercício e preparação dos que haverão de combater mais tarde. 45. Eis aí a história do bem-aventurado Policarpo. Com os irmãos originários de Filadélfia, foi o 12º a sofrer o martírio em Esmirna. Mas gozo entre todos de peculiar lembrança, e até os pagãos toda parte tecem-lhe comentários. 46. Tal o termo que mereceu o admirável e apostólico Policarpo. Esta narrativa provém dos irmãos da igreja de Esmirna, na carta supramencionada. No escrito a ele atinente, encontram-se ainda outras descrições de martírios que se deram igualmente na cidade de Esmirna, no mesmo período que o de Policarpo. Entre os mártires, estava também Metrodoro, ao que parece, sacerdote que aderira ao erro de Marcião e morreu entregue às chamas. 47. Então se destacou entre eles o tão célebre Piônio. Suas peculiares confissões, a linguagem cheia de franqueza, as apologias em prol da fé diante do povo e dos magistrados, os ensinamentos e discursos ao povo e ainda os encorajamentos aos que haviam sucumbido na prova da perseguição, as exortações na prisão aos irmãos que o visitavam, os sofrimentos depois suportados, os suplícios em acréscimo a esses, as chagas causadas pelas unhas de ferro, a coragem na fogueira, a morte após todos esses feitos extraordinários. Tudo isso se encontra de modo completo na obra que lhe é dedicada, enviaremos aos que a desejarem. Está incluída no resumo que elaboramos sobre os antigos mártires. 48. Existem ainda as atas de outros mártires que sofreram em Pérgamo, cidade da Ásia, Carpo, Papilo, uma mulher, Agatonice, que terminaram gloriosamente a vida após inúmeras e notáveis confissões. Capítulo 16. Martírio do filósofo Justino 1. Nessa é, Justino, mencionado um pouco mais acima, depois de ter apresentado aos mencionados imperadores segundo livro a respeito de nossa doutrina, foi ornado com a coroa de glorioso martírio, pois o filósofo crescente, êmulo da vida e do comportamento dos que merecidamente possuem o nome de cínicos, armou ciladas contra ele. Justino, no entanto, depois de tê-lo refutado várias vezes em discussões assistidas ouvintes, alcançou finalmente o prêmio da vitória à causa da verdade que havia pregado, através do martírio. 2. Este martírio, ele próprio, verdadeiramente amigo da sabedoria, o havia pronunciado claramente na Apologia, que citamos. Indica o modo como tudo isso devia lhe suceder, nesses termos. 3. Isso,
Eu também estou à espera de sofrer ciladas e ser posto no cepo alguns dos que nomeei talvez crescente, de forma alguma filósofo, e sim amante de exibição. Pois não é justo denominar filósofo ao homem que, ao falar do que não conhece, acusa publicamente os cristãos de ateísmo e impiedade, e assim age para dar gosto e prazer à multidão, que vive no erro. 4. Pois, se jamais leu os ensinamentos de Cristo antes de nos atacar, é completamente malvado e muito pior que os ignorantes, os quais em geral evitam discutir e afirmar falsamente acerca do que desconhecem. E se os leu, não entendeu a grandeza que tem em si, ou ainda, se após ter compreendido, age deste modo para não se tornar suspeito de ser cristão, e ainda mais covarde e malvado do que muitos, porque vencido a opinião ignorante e desarrazoado e medo. 5. E, com efeito, propus-lhe determinadas perguntas sobre esses assuntos e o interroguei. Quero que saibais que concluí, após tê-lo convencido, que ele na verdade não sabe coisa alguma. Digo a verdade se essas discussões não vos foram relatadas. Estou pronto a reiterar minhas perguntas mesmo diante de vós. Esta questão é digna de interesse até parte do imperador. 6. Cientes de nossas respectivas perguntas e respostas, verificareis que ele nada conhece destes problemas. Ou se conhece alguma coisa, não ousa declará-lo causa dos ouvintes, conforme foi dito mais acima. Não se apresenta como amigo da filosofia, e sim de opiniões e não sabe respeitar de forma alguma a belíssima palavra de Sócrates. 7. Tais são as palavras de Justino. Segundo sua predição, morreu em consequência das ciladas de Crescente. Taciano 62 que, desde muito jovem, foi instruído nas disciplinas helênicas e que meio delas adquiriu grande reputação e além disso deixou em seus escritos numerosos monumentos de sua ciência. O relata no seu discurso aos gregos, com as seguintes palavras: e o admirável Justino afirmou com justeza que os que acabo de citar assemelham-se a ladrões. 8. Depois de anexar umas palavras sobre os filósofos, continua da seguinte forma: Crescente, pois, que se aninhou na grande cidade, ultrapassava todos em pederastia, inteiramente propenso ao amor ao dinheiro. 9. Embora aconselhasse a desprezar a morte, ele mesmo a temia tanto que se empenhou, como se constituísse grande mal, em causar a morte de Justino, porque ele, ao pregar a verdade, havia provado que os filósofos são ávidos e enganadores. Foi a causa do martírio de Justino. Capítulo 17. Mártires mencionados. Justino 1. O próprio Justino, antes de seu combate, em sua primeira apologia relembra mártires precedentes. Apresenta a narração em forma proveitosa a nosso assunto. 2. Assim escreve: certa mulher possuía um marido dissoluto, e no começo ela mesma era licenciosa. No entanto, logo que conheceu os ensinamentos de Cristo, corrigiu-se e tentou convencer o marido a se corrigir igualmente. Ela lhe expôs esses ensinamentos e anunciou-lhe que havia um fogo eterno destinado a punir os que não viviam honestamente de acordo com a reta razão. 3. Ele, contudo, continuou na mesma dissolução e sua conduta distanciou-se da esposa. A mulher, de fato, julgou coisa ímpia partilhar ainda o leito de um homem que procurava todas as oportunidades de prazer contrário à lei natural e à justiça e resolveu separar-se dele. 4. Mas depois, diante dos pedidos dos parentes, que a aconselhavam a ficar ainda junto do marido, na esperança de que um dia viesse a se converter, contra a própria vontade ela ficou. 5. Tendo, marido partido para Alexandria, ela teve notícia de um comportamento pior ainda, e para não se tornar cúmplice de suas injustiças e impiedades, mantendo o casamento e partilhando a mesa e o leito, abandonou o meio do que entre vós se chama libelo de repúdio. 6. Este homem perfeitamente honesto devia regozijar-se com o fato de que a mulher, anteriormente sem pudor relativamente a escravos e mercenários, comprazendo-se na embriaguez e em toda a maldade, havia renunciado a essas ações e queria levá-lo também à renúncia. Mas, como ela o deixara sem o seu consentimento, acusou-a, declarando que era cristã. 7. E ela apresentou a ti, ó imperador, um libelo,
suplicando permissão de primeiro regular seus negócios e em seguida defender-se da acusação, quando tivesse resolvido todos os problemas. Tu lhe o permitiste. 8. Então o marido, que no momento nada mais podia fazer contra ela, voltou-se contra certo Ptolomeu, que Urbício condenou porque fora o mestre desta mulher na doutrina cristã, da seguinte maneira. 9. Ele persuadiu a um centurião, seu amigo, que prendesse, detivesse Ptolomeu e só lhe perguntasse se era cristão. E Ptolomeu, amante da verdade, e inimigo do dolo e da mentira, confessou ser cristão. O centurião o acorrentou e torturou no cárcere muito tempo. 10. Enfim, ao comparecer diante de Urbício, foi interrogado somente se era cristão. E novamente, cônscio de ter recebido da doutrina de Cristo o bem que possuía, confessou qual a escola da virtude divina. 11. Com efeito, quem nega alguma coisa, ou a renega porque a condena ou recusa a confissão, estar ciente de ser indigno dela e alheio à questão. Nada disso convém ao verdadeiro cristão. 12. Urbício mandou que fosse conduzido ao suplício. Certo Lúcio, também ele cristão, diante de sentença tão oposta à razão, disse a Urbício: que motivo tu condenas um homem que não é adúltero, nem fornicador, nem assassino, nem salteador, nem ladrão, que numa palavra não é réu de injustiça alguma, mas apenas confessou ter o nome de cristão? Tu não estás, Urbício, julgando de maneira conveniente ao imperador Pio, nem ao filósofo, filho de César, nem ao sacro senado. 13. Este não deu resposta. Disse, a Lúcio: parece-me que tu também és cristão. E como Lúcio replicasse, perfeitamente, ele mandou que fosse igualmente conduzido ao suplício. Lúcio declarou-lhe estar muito agradecido. Afirmou que seria libertado de senhores muito malvados e partiria para junto de Deus, bom Pai e bom Rei. E sobreveio um terceiro cristão, que foi condenado também à capital. A esta narrativa Justino acrescenta, de modo razoável e consequente, as palavras supramencionadas: isso, eu também estou à espera de sofrer as ciladas de alguns dos que nomeei, etc. Capítulo 18. Escritos de Justino chegados até nós. 1. Justino deixou-nos grande número de obras muito úteis, que demonstram um espírito culto e zeloso pelas coisas divinas. A estas remetemos os que têm gosto de aprender, e isso citamos para um bom proveito aquelas de que tivemos conhecimento. 2. Em primeiro lugar, o discurso dirigido a Antonino, o Pio, e a seu filho, bem como ao Senado romano, em prol de nossa doutrina. Em segundo lugar, que engloba a segunda apologia em defesa de nossa fé, ao sucessor homônimo do imperador supramencionado, Antonino Vero, em cuja se deram os acontecimentos há pouco descritos. 3. Ainda outra obra, o Discurso aos Gregos, em que o autor, após longa exposição da maioria dos problemas que nós e os filósofos gregos propomos, faz uma explanação sobre a natureza dos demônios. Mas não importa referi-los no momento. 4. Chegou até nós outra obra contra os gregos, intitulada pelo autor Refutação. Em seguida, além destas, outra, A Monarquia de Deus, que ele explana não somente segundo as nossas escrituras, mas ainda conforme os livros dos gregos. 5. Ademais, o escrito intitulado Psaltes de um Manual, a Alma, onde, tratando de diferentes pontos sobre proposição do problema, inclui as opiniões dos filósofos gregos. Propõe-se discuti-las e expor sua própria opinião em outro trabalho. 6. Compôs ainda o diálogo com os judeus, travado na cidade de Éfeso, com Trifão, o mais famoso dos hebreus daquele tempo. Neste diálogo, revela de que modo a graça divina impeliu a doutrina da fé, o zelo que anteriormente empregara conhecer as disciplinas filosóficas, e a busca ardorosa da verdade a que se dera. 7. Noticia ainda, na mesma obra sobre os judeus, que eles armaram ciladas contra o magistério de Cristo e manifesta seu modo de pensar a Trifão, nesses termos: não apenas não vos arrependestes do mal que fizestes, mas naquele tempo enviastes de Jerusalém elementos de escola a toda a terra, para propagarem a notícia de que surgira uma heresia ateia, a saber, os cristãos.
e a fim de reiterarem informações difundidas contra nós pelos que ignoram o que somos. Assim, não somente sois culpados de injustiça contra nós, mas ainda de modo absoluto contra os demais homens. 8. Escreve também que, até Soé, brilhavam carismas proféticos na igreja, e relembre o Apocalipse de João, asseverando claramente que provém do apóstolo. Rememora igualmente algumas palavras dos profetas e convence Trifão de que os judeus se apartaram das Escrituras. Grande número de outros freutos do labor mesmo ainda se acham de posse de muitos irmãos. 9. Seus escritos pareceram aos antigos tão dignos de atenção que Ireneu 63 menciona suas palavras. Em primeiro lugar, no quarto livro de Contra as Heresias, nesses termos, com razão, Justino, em sua obra Contra Marcião, assegura que nem o próprio Senhor o convenceria, se lhe anunciasse outro Deus que o Demiurgo. Em segundo lugar, no quinto livro da mesma obra, assim ele se exprime. É com razão que Justino afirma que antes da vinda do Senhor, Satanás jamais ousara blasfemar contra Deus, porque desconhecia ainda sua própria condenação. 10. Forçoso declarar tudo isso ao fim de animar os amantes do estudo a lerem com assiduidade e zelo as obras deste autor. Isso, em referência a Justino. Capítulo 19. Presidentes das igrejas de Roma e de Alexandria sobreveram já atingir o 8º ano império de que tratamos, quando Sotero sucedeu a Aniceto, que completara 11 anos de episcopado na igreja de Roma. Na igreja de Alexandria, depois que Seladião a presidira durante 14 anos, Agripino assumiu a sucessão. 64. Capítulo 20. Os que presidiram a igreja de Antioquia. É sabido que, na igreja de Antioquia, Teófilo foi o 6º bispo a contar dos apóstolos, pois Cornélio foi instalado como 4º depois de Herão, nesta cidade, e após, em 5º lugar, Eros recebeu o episcopado. Capítulo 21. Escritores eclesiásticos ilustres deste tempo floresciam nesta e na igreja. Hegesipo, já conhecido pelas narrações precedentes, Dionísio, bispo de Corinto, Pintos, bispo de Creta. Além disso, Filipe, Apolinário, Melitão, Musânio e Modesto, e sobretudo Ireneu. 65. Através de todos eles, chegou até nós escrito a ortodoxia da tradição apostólica, a verdadeira fé. Capítulo 22. Hegesipo e os ilicitados. 1. Hegesipo, nos 5 livros das Memórias, que ainda temos, deixou um documento muito completo de seu modo de pensar. Mostra-se relacionado com grande número de bispos, foi até Roma, e deles todos recebeu idêntica doutrina. É oportuno ouvir essa informação, depois das atinentes e da carta de Clemente aos Coríntios. 2. E a igreja de Corinto permaneceu na ortodoxia até que Primo se tornou bispo em Corinto. Quando naveguei para Roma, estive entre os coríntios e ali passei determinado número de dias, durante os quais fomos reconfortados à vista de sua ortodoxia. 3. Uma vez em Roma, fixamos a sucessão até Niceto, que tinha Eleutério diácono. Sotero sucedeu a Niceto, e depois dele veio Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade, acontece conforme pregam a lei, os profetas e o Senhor. 4. O mesmo autor descreve o início das heresias de seu tempo da forma seguinte: depois do martírio de Tiago, o justo, em imitação ao do Senhor e em prol da mesma doutrina, seu primo, Simeão, filho de Cleofas, foi estabelecido bispo. Todos o preferiram, como segundo bispo, porque era primo do Senhor. A igreja era então denominada a Virgem, porque não fora maculada a vãos discursos. 5. Foi Tebutis, contrariado não se ter tornado bispo, quem começou no meio do povo a manchá-la com as 7 seitas, das quais ele próprio era membro. Destas seitas saíram Simão, do qual se originaram os simonianos, Cleóbio, do qual vieram os cleobinianos, Dositeu, origem dos dositeanos, Gorteu, do qual são provenientes os gorteanos, e os masboteus. Destes são oriundos os menandrianitas, os marcionitas, os carpocratianos, os valentianos, os basilidianos, os saturnilianos. Cada um deles, de modo particular e diversificado, introduziram a própria opinião. 6. Destes também originaram-se pseudocristos,
pseudoprofetas, pseudoapóstolos, que romperam a unidade da igreja com discursos corruptores contra Deus e o seu Cristo. 7. O próprio Egesipo ainda faz menção das seitas outrora existentes entre os judeus, dizendo: havia diversas opiniões entre os circuncisos filhos de Israel contra a tribo de Judá e contra Cristo. São as seguintes: essênios, galileus, imerobatistas, masboteus, samaritanos, saduceus, fariseus. 8. Anotou ainda muitos outros fatos, já mencionados parcialmente mais acima, e relatados quando oportunos. Propõe alguns eventos do Evangelho segundo os Hebreus, do Evangelho siríaco, especialmente da língua hebraica, manifestando deste modo que aderir à fé, vindo do judaísmo. Ainda rememora outros pormenores oriundos de tradição judaica oral. 9. Não somente ele, mas também Ireneu, e todo o coro dos antigos que denominavam sabedoria repleta de todas as virtudes os provérbios de Salomão. Quanto aos chamados apócrifos, declara terem sido alguns deles elaborados em suas hereges. Mas já devemos passar a outros assuntos. Capítulo 23. Dionísio, bispo de Corinto 1. Em primeiro lugar, importa falar acerca de Dionísio, que ocupou a sé episcopal da igreja de Corinto e partilhou sem emulação seus divinos esforços não apenas com os seus súditos, mas ainda com os fiéis de regiões estrangeiras. Tornou-se muito útil a todos pelas cartas católicas que compôs para todas as igrejas. 2. Entre estas, a carta aos lacedemônios é uma catequese de ortodoxia, e visa paz e unidade. A carta aos atenienses é a exortação à fé e uma vida de acordo com o Evangelho. Censura-lhes o descuido e o desleixo, mínimo que seja, acerca da palavra de Deus, desde que seu chefe Públio foi martirizado nas perseguições de então. 3. Relembra ter sido Quadrato nomeado seu bispo depois do martírio de Públio, e atesta que este empregou todos ela em novamente reuni-los e inflamar-lhes a fé. Mostra que além disso Dionísio, o Areopagita, depois de se ter convertido à fé intermédio do apóstolo Paulo, conforme narram os Atos, foi o primeiro bispo de Atenas. 4. Existe outra carta dele aos habitantes de Nicomédia, no qual ataca a heresia de Marcião e os reconduz à regra da verdade. 5. Ao escrever ainda à igreja que peregrina em Gortina e simultaneamente às outras igrejas de Creta, louva seu bispo Filipe, porque a igreja que governa deu testemunho através de muitas boas ações. Lembra ser necessária a cautela contra a perversão dos hereges. 6. Ao se dirigir também à igreja que peregrina em Amastris, e simultaneamente às igrejas do Ponto, relembra que Baquilides e Eupistes convenceram-no de que devia escrever. Apresenta explanações sobre as escrituras divinas e assinala que seu bispo se chamava Palmas. Dá-lhes vários conselhos sobre o casamento e a continência, e ordena-lhes que recebam os que se arrependem de qualquer espécie de pecado, quer se trate de falta negligência, quer até mesmo do pecado de heresia. 7. Adite-se a estas, uma carta aos fiéis de Cnosos, na qual Dionísio exorta o bispo da igreja, Pinitos, que não impõe aos irmãos, de forma obrigatória o fardo pesado da continência, mas leva em consideração a friaqueza da maioria. 8. Pinitos respondeu a Dionísio, com admiração e elogios. Exorta-o, sua vez, a oferecer alimento mais sólido, meio de escritos mais bem acabados, ao povo subalimentado que ele dirigia, para evitar que os fiéis, nutridos só de leite, não percebam que envelhecem com um comportamento de criancinhas. Esta carta, quadro bem executado, manifesta em Pinitos fé ortodoxa, solicitude pelo bem dos fiéis, erudição e inteligência das coisas divinas. 9. De Dionísio temos ainda uma carta aos Romanos, endereçada a Sotero, então seu bispo. Nada de melhor que citar as expressões do autor, aprovando o uso romano, mantido até a perseguição de nossos dias. Assim escreve. 10. Desde o início, tendes o costume de beneficiar de várias maneiras a todos os irmãos e enviar auxílios a muitas igrejas em cada cidade. Aliviais assim a penúria dos necessitados, sustentais os irmãos que trabalham nas minas meio de recursos enviados desde o começo. Romanos como sois,
mantendes o uso tradicional dos romanos. Vosso bem-aventurado bispo Sotero não somente o conserva, mas estimula, enviando abundantes esmolas aos santos, e consolando com felizes expressões os irmãos que o procuram, conforme um pai eternamente amoroso age para com os filhos. 11. Na mesma carta, recorda a carta de Clemente aos Coríntios, e assinala que há muito tempo, segundo o antigo costume, é lida nas igrejas. Diz, efetivamente, hoje, portanto, celebramos o santo dia do Senhor, no qual lemos vossa carta. Nós aguardaremos sempre para lê-la qual advertência, e igualmente a primeira carta que nos escreveu Clemente. 12. O mesmo autor diz o seguinte, acerca de suas próprias cartas, as quais foram falsificadas: escrevi cartas a alguns irmãos, em atenção a um pedido. Mas, os apóstolos do diabo a elas misturaram o joio, cortejo ou crescimos, atraindo maldição sobre si. Não é de admirar que alguns tenham tentado alterar até as escrituras do Senhor, se atacam até os escritos mais insignificantes. 13. Além dessas, existe outra carta de Dionísio, a Crisófora, irmã muito fiel, sobre coisas bem adaptadas à sua situação e ministra-lhe o alimento espiritual adequado. São estas as informações sobre Dionísio. Capítulo 24. Teófilo, bispo de Antioquia. De Teófilo, 66. Já mencionado enquanto bispo de Antioquia, possuímos 3 livros elementares: Autólico, outra obra intitulada Contra a heresia de Hermógenes, na qual emprega testemunhos extraídos do Apocalipse de João, e mais alguns livros catequéticos. Nesta ocasião, em Os Hereges, à guisa de joio, corrompiam a pura semente da doutrina apostólica. Toda a parte os pastores das igrejas apartavam esses feiros animais das ovelhas de Cristo, afastando-os através de advertências e exortações aos irmãos, ou abertamente confrontando-os e lutando contra eles meio de questões e refutações orais, ou impugnando-lhes as opiniões através de provas cabais, em memoriais. Teófilo combateu, juntamente com outros, contra os hereges, como atesta um trabalho de grande valor, composto ele, contra Marcião, obra conservada até hoje com os outros livros a que aludimos. Maximino, o 7º a contar dos apóstolos, sucedeu a Teófilo à frente da igreja de Antioquia. Capítulo 25. Filipe e Modesto. Filipe, a respeito do qual fomos informados através das palavras de Dionísio, que foi bispo da igreja de Gortina, exarou também ele uma obra com ardoroso zelo contra Marcião. O mesmo fizeram Ireneu e Modesto. Este último superou os demais ao denunciar a todos o erro deste herege, refutado muitos. Seus trabalhos ainda hoje acham sem poder de muitos irmãos. Capítulo 26. Melitão e os seus mencionados. Nesta Melitão, bispo da igreja de Sardes, e Apolinário, bispo de Hierápolis, se destacaram notavelmente. Dirigiram, cada qual apologias em favor da fé ao imperador de Roma, de que falamos na devida 2. A nosso conhecimento, chegaram as obras subsequentes, de Melitão, os 2 livros, a Páscoa, o livro, da maneira de viver e das profecias, depois, a Igreja, outro, o domingo, os livros, a fé do homem, a criação, ainda, a obediência dos sentidos à fé, além disso, a alma e o corpo aquele que é os livros, o batismo e a verdade, a fé e o nascimento de Cristo, um livro sobre, a sua profecia, e os livros, a hospitalidade e a chave e o diabo, o Apocalipse de João e o livro sobre, o Deus encarnado, e sobretudo o opúsculo, a Antonino. 3. No livro, a Páscoa, Melitão já no início indica o tempo da composição dele, nesses termos, sob Servilio Paulo, procônsul da Ásia, ocasião do martírio de Sagaris. Houve grande discussão em Laodiceia a respeito da Páscoa que caía naqueles dias, e foi escrito o seguinte. 4. Clemente de Alexandria cita esta obra em sua própria obra sobre a Páscoa, que ele declara ter elaborado causa do escrito de Melitão. No livro dirigido ao imperador, Melitão refere que, sob seu império, contra nós sucedeu o seguinte. 5. Coisa que jamais aconteceu, agora a perseguida categoria dos adoradores de Deus na Ásia,
em consequência de novos editos. Caluniadores despodorados, ambiciosos dos bens alheios, sob o pretexto desses mandamentos, abertamente roubam e pilham, noite e dia, a homens inocentes. 6. Mais adiante, declara: se assim acontece tua ordem, está bem, pois um imperador justo jamais emitiria ordens injustas, e acolhemos de boa mente a honra de tal morte. Todavia, nós te apresentamos apenas o pedido de tomares conhecimento primeiramente de quais são os invejosos e sentences de acordo com o direito, se eles são merecedores de morte e suplício ou de salvação e tranquilidade. Se, de ti não se originam essa decisão e esse novo edito, que nem mesmo conviriam contra bárbaros inimigos, postulamos com a maior insistência que não nos deixes entregues a essa pública rapina. 7. Ainda acrescenta o seguinte: pois, a nossa filosofia floresceu primitivamente entre os bárbaros, depois expandiu-se entre tuas províncias, sob o grande império de Augusto, teu predecessor, e tornou-se principalmente em teu reinado um bem apetecível. Com efeito, desde então, o poder dos romanos cresceu de forma grandiosa e ilustre. Herdeiro desejado deste poder, has de nele permanecer com teu filho, se mantiveres a filosofia que foi nutrida com o império, e que tendo principiado sob Augusto, teus antepassados foi honrada ao lado de outras religiões. 8. Grande prova da excelência de nossa doutrina consiste no fato de ter florescido simultaneamente com os felizes primórdios do Império e nada de calamitoso tenha sucedido desde o reinado de Augusto, mas, ao invés, tudo tenha sido ilustre e glorioso, secundando os votos de todos. 9. Entre os demais, somente Nero e Domiciano, insinuação de homens maléficos, quiseram submeter nossa doutrina a acusações. Em seguida, um costume infundado de calúnia, a mentira contra nós se difundiu. 10. Mas, teus piedosos antepassados corrigiram tal ignorância, frequentemente escreveram a muitos, censurando os que haviam ousado inovar medidas relativas aos cristãos. Ora, entre eles, sem dúvida, teu avô Adriano escreveu a outros e ao procônsul Fundano, governador da Ásia. Teu pai, que então decidia todas as questões conjuntamente com ele, a fim de que nada se inovasse em relação a nós, escreveu algumas cidades, entre as quais as de Larissa, Tessalônica, Atenas e os gregos, em geral. 11. E quanto a ti, que acerca dos cristãos possuís idêntico parecer, e de certo modo ainda mais inspirados sentimentos humanitários e pela filosofia, estamos seguros de que farás tudo o que te rogamos. 12. Esta exposição apresentada pela obra que citamos, nas Eclogas Elizaradas, o mesmo autor, já no início do prefácio, cataloga os livros recebidos do Antigo Testamento. É oportuno reproduzi-lo aqui. Assim escreve: 13. Melitão a Onésimo, seu irmão. Saudações. Visto que muitas vezes manifestaste o desejo, inspirado pelo zelo relativamente à doutrina, de possuir extratos da lei e dos profetas sobre o Salvador e o conjunto de nossa fé, e ainda quiseste conhecer com exatidão o número dos antigos livros e a ordem que seguem, dediquei-me a tal tarefa, uma vez que conheço teu zelo pela fé e tua aplicação ao estudo da doutrina. O amor de Deus sobretudo faz com que o aprecies, enquanto lutas tendo em mira a salvação eterna. 14. Tendo ido, portanto, ao Oriente e tendo estado até mesmo no lugar onde a Escritura foi anunciada e cumprida, 67 tive exato conhecimento acerca dos livros do Antigo Testamento. Levantei uma lista, que te envio. São os seguintes os seus nomes: de Moisés 5 livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, Jesus Navé, Juízes, Ruth, 4 livros dos reis, 2 dos Paralipômenos, Salmos de Davi, Provérbios ou Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Profetas, Isaías, Jeremias e os 12 num só livro, Daniel, Ezequiel, Esdras. Destas obras extraí alguns trechos, que distribuí 6 livros. Tais as palavras de Melitão. Capítulo 27. Apolinário. Em poder de muitos foram conservados livros em grande número de Apolinário. Chegaram até nós os seguintes,
O discurso ao imperador de que falei. 5 livros aos gregos. A verdade 1 e 2. Aos judeus 1 e 2. Depois os que compôs mais tarde contra a heresia dos frígios, que divulgou suas novidades um pouco mais tarde, mas que desde então começara de algum modo a brotar da terra. Montano e suas pseudo-profetisas apresentavam seus ensaios no erro. Capítulo 28. Musano. Mais acima foi mencionado Musano. Conta-se ter ele escrito uma obra muito austera, destinada a irmãos propensos à heresia chamada dos Encratitas, então nos seus primórdios, e que introduzia na vida opiniões falsas, estranhas e nocivas. Capítulo 29. Heresia de Taciano 1. Disse que o chefe deste erro foi Taciano, cujas palavras a respeito do admirável Justino transcrevemos mais acima, e de quem afirmamos ter sido discípulo do mártir. Revela o Ireneu no primeiro livro de Contra as Heresias, onde escreve simultaneamente sobre Taciano e a heresia que criou dois. Oriundos de Saturnino e de Marcião, os chamados Encratitas pregaram a abstenção do matrimônio, rejeitando a primitiva instituição divina e acusando tacitamente aquele que fez o homem e a mulher ordenados à finalidade da procriação. Introduziram a abstinência da carne dos seres que, em sua opinião, são animados, mostrando-se ingratos para com Deus Criador de todas as coisas, e recusaram aceitar a salvação do primeiro homem. 3. Inventaram tudo isso, mas foi certo Taciano introdutor desta blasfêmia. Ele fora ouvinte de Justino. Enquanto esteve em sua companhia, nada disso manifestou, mas, após o martírio dele, separou-se da igreja, exaltou-se com a presunção de ser mestre, e orgulhou-se, considerando-se diferente dos demais, imprimiu um caráter peculiar à sua escola e imaginou eons invisíveis, à semelhança dos discípulos de Valentino. Declarou que o matrimônio era corrupção e luxúria, em concordância com Marcião e Saturnino, e, só se, negou a ideia da salvação de Adão. 4. Assim se exprimiu então Ireneu. Um pouco mais tarde, certo Severo deu mais força à dita heresia, o que ocasionou a seus sequazes receberem a denominação de severianos. 5. Eles utilizam, no entanto, a lei, os profetas e os evangelhos, interpretando de maneira peculiar os pensamentos das Escrituras Sagradas. Mas blasfemam contra o apóstolo Paulo, cujas cartas rejeitam igualmente e não aceitam os atos dos apóstolos. 6. Seu primeiro chefe, Taciano, elaborou uma compilação e um compêndio, não sei como, dos evangelhos, e deu-lhe o nome de Diatessaron. Alguns ainda o possuem. Afirma-se que ousou mudar determinadas expressões do apóstolo, sob pretexto de corrigir a sintaxe. 7. Deixou numerosos escritos, entre os quais muitos mencionam especialmente o célebre discurso aos gregos, em que rememora os tempos antigos e mostra que Moisés e os profetas dos hebreus são anteriores a todos os mais famosos autores gregos. Esse discurso aparenta ser o mais belo e útil de seus escritos. Tais as referências sobre esses homens. Capítulo 30. Bardesanes, o sírio, e seus escritos 1. Durante o mesmo reinado, as heresias se multiplicaram na Mesopotâmia. Um homem muito capaz e bom dialético no idioma dos sírios, Bardesanes, compôs os diálogos contra os marcionitas e alguns outros chefes de diversas doutrinas. Escreveu-os em sua língua escrita materna, e ainda muitas outras obras. Esses diálogos foram traduzidos do siríaco para o grego seus discípulos. Estes eram numerosos, porque ele possuía grande eloquência. 2. Entre seus livros encontram-se o diálogo muito hábil sobre o destino, dedicado a Antonino, e todos os outros escritos, exarados ocasião da perseguição contemporânea. 3. No início, pertencera à escola de Valentino, mas depois desprezou e refutou a maior parte de seus mitos. Ele próprio julgou ter adotado uma visão mais ortodoxa. Não conseguiu, libertar-se completamente da mácula da antiga heresia. Nesta ocasião morreu Sotero, bispo de Roma,